Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. Agradeço ao Manuel Filomeno de Miranda por aqui estar para fazer uma reflexão sobre o que Cristo espera de nós. Meu nome é Jardel Gomes. Eu sou o detentor do canal Locutor Espírita, presente no YouTube, Facebook, Instagram e Twitter, e participo de um grupo de consultoria tecnológica chamado Os Sirineus, que ajuda as instituições espíritas a se informatizarem em todas as áreas, seja na realização de palestras online, nas reuniões de trabalhadores, à distância, os cursos, assim como a evangelização e tantos outros. Qualquer coisa é só visitar o site, estaremos à disposição para ajudar. Lá, não o site, porque nós não temos sites ainda, mas temos participação na internet, no Twitter, no Facebook, no Instagram. É só visitar lá Os Sirineus, tá? Só procurar e estaremos lá dispostos a ajudar. Bem, com o convite de hoje, eu fiquei muito feliz porque a reflexão que nós estamos aqui para fazer é uma reflexão mais voltada para um comportamento, tipo o comportamento que Cristo espera de nós. Será que Cristo realmente espera um comportamento específico, um comportamento ideal? E isso partindo do princípio de que o tema sugere estudo de comportamento, né? Porque o que Cristo espera de nós? Bem, nós já sabemos que Cristo não espera nada materialmente, já que todo o seu trabalho, todo o seu testemunho foi voltado para a divulgação de um reino espiritual. Ele disse que o reino dele não era desse mundo, então o que ele poderia esperar de nós nesse sentido? Materialmente, nada. Mas existe um outro sentido para o trabalho do Cristo, que é o que é trabalhado aqui dentro da doutrina espírita, né? É o que Kardec costuma levantar todas as vezes que ele aborda temas mais complexos próprios da doutrina espírita, como a reencarnação, como a desencarnação, como a mediunidade, a pluralidade dos mundos habitados. Então, com o advento da doutrina espírita, a nossa percepção espiritual da vida se expandiu. Nós deixamos de olhar Cristo com um aspecto salvador, né? Tipo, é Cristo que salva. Cristo continua salvando, mas não no sentido de ser Ele o autor da nossa salvação. O autor da nossa salvação somos nós. Isso porque quando a gente pega o Evangelho e lê passagens do tipo carregue a sua cruz e me siga, Cristo falando, tá? Carregue sua cruz e me siga. Ou então pegue no arado e trabalhe. Faça isso. Faça aquilo. Tire o argueiro do seu olho para poder conseguir ver o cisco. Ele não diz, deixe que eu tire. Ele não diz, deixe que eu carregue. Então, Cristo é a salvação no sentido de, ele mostra o caminho. Ele diz o que precisamos fazer. Então, ele deixou de ser aquela salvação eucarística, sabe? A salvação de que quando a gente aceita ele, nós estamos salvos. E justo com a doutrina espírita, com estudos filosóficos e psicológicos da fé, né? Quando nós conseguimos, talvez, unir um pouco do pensamento filosófico, até mesmo o acadêmico, para poder entender os aspectos do que Jesus quer nos dizer, a doutrina espírita permitiu que a gente evitasse as contradições próprias da interpretação única e exclusiva do Evangelho. Cristo disse que não poderia explicar tudo. Ele disse isso para Nicodemos, né? Eu não posso explicar tudo porque vocês não vão entender. Na verdade, não foi nem para Nicodemos, foi para os discípulos numa outra conversa. Mas é muito comum que a gente ouvir alguns dizer, e eu também já disse muitas vezes, que essas duas situações aconteceram na mesma conversa com Nicodemos. Na verdade, ele só disse a Nicodemos a questão da reencarnação. E para os discípulos foi que ele fez a promessa de enviar o Consolador, né? São situações separadas, são momentos separados no Evangelho. Então ele vai discutir ali com Nicodemos o porquê da vida e por que a vida se repete, ou seja, os ciclos infinitos, a filosofia dos ciclos infinitos estudados por Joana de Ângeles ali no livro Jesus e a Atualidade, começa ali, nessa conversa com Nicodemos. E com os discípulos ele tem aquela conversa de que o Consolador prometido, que nós espíritas acreditamos ser a doutrina espírita, foi feita ali, uma promessa de que tudo que nós não conseguiríamos entender naquela época,
conseguiríamos entender agora. E mais, o Consolador ia lembrar tudo aquilo que ele disse. E é justamente isso que nós vemos a partir da codificação, a partir do trabalho de Kardec, principalmente 9 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos, quando foi publicado o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente entende a importância do trabalho de Jesus. Ou melhor, a gente entende por que o trabalho de Jesus foi realizado daquele jeito. Por que Jesus disse as coisas daquele jeito. Porque não existe contradição nos ensinamentos de Jesus, nos atos, nas atitudes do Cristo. Justamente no Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele não faz uma releitura do Novo Testamento. Ele pega, passagens do Novo Testamento, passagens do Evangelho, propriamente dito, que, deram origem a inúmeras religiões. Cada religião pensa de um jeito diferente. E a doutrina espírita também tem sua forma de pensar. Então Kardec escolheu justamente aquelas passagens que foram interpretadas por outras religiões de uma forma mais aberta, de uma forma mais milagrosa, e começou a trabalhar ela cientificamente. As explicações são científicas, tem um aspecto espiritual profundo. É o livro mais filosófico que nós temos, filosófico no sentido de nos incomodar, porque só é filosófico se lhe incomoda, se faz você pensar. Aí você começa a refletir aquelas palavras e diz, olha, isso faz sentido para mim. Se faz sentido para você, e você aceita como uma verdade, como algo que lhe ajuda, como algo que é importante em sua vida, aí você se torna um espírita por definição. Porque você acredita, porque você crê que aquilo é verdade. Por definição. Por definição, eu acredito na desencarnação. Por definição, eu acredito na pluralidade dos mundos habitados, né? E isso, eu estou citando os 5 princípios, né, da doutrina espírita, que é Deus. Se você acredita em Deus, você é espírita. Se você acredita não só em Deus, tá? Mas assim, se você acredita em Deus, se você acredita que existe vida após a morte, ou seja, acredita na desencarnação, você continua vivo, sendo você mesmo, só que sem a carne, ou seja, desencarnado, sem a carne, né? Se você acredita que pode voltar para a carne, né? Não igual, mas você pode voltar à carne e sofrer as mudanças que a carne proporciona, a reencarnação. Se você acredita na possibilidade de se comunicar com os desencarnados, ou seja, a mediunidade, se você acredita no 5º princípio, que é a pluralidade dos mundos habitados, que nós não estamos sozinhos no universo, você é espírita por definição. Por que eu estou insistindo nisso? Por definição. Porque uma coisa é ser espírita por palavras, né? Outra coisa é ser um verdadeiro espírita. E aí, a definição, o conceito de espírita em verdade, ou seja, espírita de verdade, a gente encontra o espírito de verdade, né, o nome do autor do texto, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, dizer que só será reconhecido aquele como um verdadeiro espírita se houver transformação moral. E pelo esforço que eles percebem, o esforço perceptível de dominar as suas más inclinações. Então, se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo domínio e pelo esforço em dominar as suas más inclinações. Não posso esquecer esforço, porque senão a gente foca apenas no resultado e esquece que é o caminho que importa, é a forma como você chega lá. Nós vamos chegar lá, todos nós. Como diz Emmanuel, estamos condenados à evolução. Então temos que ter paciência e aproveitar a caminhada e não o resultado. É isso que o espírito de verdade ele está tentando dizer quando diz que se reconhece pelo esforço. O esforço tem que ser verdadeiro. Não aquele esforço sistemático, metódico, que a gente fica inventando diariamente. Hoje eu vou ser bom assim, que eu vou segurar a sacola daquela pessoa que está em pé no ônibus enquanto eu estiver sentado. Eu vou dar passagem para a pessoa. Eu vou pedir desculpa o tempo todo, mesmo sabendo que a outra está errada.
E vai sistematizando isso como quem diz, vou conseguir bônus hora. Vou conseguir bônus hora, então está buscando sempre o resultado. Não está aproveitando o caminho para que o esforço seja feito em verdade. Como é que um esforço é feito em verdade? Como diz lá o Espírito Santo Agostinho, não me lembro da pergunta, mas é a partir da questão 910, 913, ele diz que não deve existir egoísmo nas nossas atitudes. Não deve existir egoísmo na nossa forma de pensar e de se comportar, né? Então, quando eu penso em fazer o bem ao outro, pensando simplesmente que eu tenho que ganhar bônus fora, ou que é para garantir o reino dos céus, as esperanças e as consolações todas que estão definidas na última parte do Livro dos Espíritos, quando eu penso nisso, eu estou pensando em mim exclusivamente. Eu não estou pensando no outro, eu não estou pensando no conjunto, eu não estou pensando na forma como está sendo realizada, eu não estou dando tanto valor a isso, porque meu foco está em garantir o meu lado. E aí é que a gente percebe que as coisas não são tão fáceis como parece. E já sabendo que as coisas não são fáceis, tão fáceis assim como parecem, é que o Espírito de verdade coloca que se reconhece pelo esforço. Porque se fosse pelo resultado, a gente estava lascado. Né? Todo mundo condenado. Nós não somos tão fáceis de lidar. Nós não conseguimos lidar com nós mesmos. Nós queremos mudar e não conseguimos. Nós queremos parar de fumar, não conseguimos. Queremos parar de beber, nós não conseguimos. Queremos mudar a nossa alimentação, não conseguimos. Queremos até tentar assim de uma forma mais psicológica. Não, eu quero parar de brigar. Mas continua brigando, porque é seu. Isso é seu. É o que te define. É o que faz Jardel ser Jardel hoje. Jardel é assim porque ele é arrogante. Jardel é assim. Jardel é Jardel porque ele tem a sua arrogância. Jardel é Jardel porque ele é estressado. Jardel é Jardel porque ele é chato. Jardel é Jardel porque ele é assim. É o que te define. Se Jardel é um procrastinador, aquela pessoa que sempre deixa para amanhã o que pode fazer hoje, isso define Jardel. A psicologia profunda de Carl Gustav Jung diz que é aprendendo a lidar com a sombra, ou seja, aprendendo a lidar com os meus defeitos, com as minhas mazelas, com as minhas dificuldades, que me define. É que me permite, aliás, me transformar. Começar o que Joana de Ângeles chama o processo do autodescobrimento. Porque uma coisa é eu carregar essas mazelas e aceitá-las. Outra coisa é eu carregar essas mazelas e reconhecê-las. Ou seja, reconhecer como algo que é meu. E quando eu digo algo que é meu, significa o seguinte: é meu e só eu posso mudar. Aí eu volto lá para o Evangelho. Por isso que Jesus diz, tome a sua cruz e carregue-a, porque ela é sua. Existe um exemplo simbólico, quase metafórico ali no final, na via sacra, né, quando Jesus está carregando a cruz dele. A cruz era dele. Ninguém carregava a cruz com Jesus, até um determinado caminho. Porque chegou uma determinada etapa, os centuriões perceberam que aquilo não era para hoje. Se deixasse Jesus continuar ali carregando aquela cruz sozinho, simplesmente não iam chegar tão cedo no Calvário. Então, o que fizeram? Chamaram alguém para ajudar Jesus a carregar a cruz. E a pessoa foi lá ajudar. Quem era? Simão de Cirene, também conhecido como Simão o Cirineu, que ajudou a Jesus a carregar a cruz uma parte do caminho. Ele ajudou Jesus a carregar a cruz, mas não foi crucificado com Jesus. Se você tiver de carregar a sua cruz e ser crucificado, é você que será. Sou eu. É minha responsabilidade. E por que é, Jardel, que nós temos que carregar essa cruz? E eu lá sei. Eu tenho o porquê que eu tenho que carregar essa cruz. Eu sou espírita, eu estudo as leis de causa e efeito, não. Eu estudei a lei de causa e efeito, eu já entendi porque eu preciso reencarnar e continuar reencarnando para aprender a lidar com as minhas mazelas, para resgatar as faltas que eu cometi no passado e aliviar o peso dessa cruz. Porque quanto mais faltas eu cometo, quanto mais eu deixo de reconhecer essas mazelas, essas minhas dificuldades, quanto mais eu deixo para depois o esforço de dominar as minhas más inclinações, mais pesada fica a cruz. E aí Jesus faz um pequeno convite.
Eu não me lembro o capítulo, mas ele diz assim, olha, vinde a mim e eu vos aliviarei, porque o fardo é leve e o jugo é suave. Ou é o contrário, o jugo é suave e o fardo é leve. Só se for com Cristo. É uma promessa que ele está fazendo e compõe as promessas de Cristo, né? Que são 7 promessas, se a gente for, né, considerar matematicamente a quantidade de vezes que Jesus diz, oh, faça isso comigo e você ganha isso. Esteja comigo e você recebe isso. São as promessas dele, né? Então, essa é uma das promessas que ele fez. Uma outra promessa muito conhecida e que é repetida de forma errada muitas vezes, é a promessa de João capítulo 8, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa frase tem sido dita assim, como se fosse exclusiva, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí cada um interpreta de uma forma, porque eu sou Jardel, e só eu penso da forma que penso, só eu vejo a vida da forma que eu vejo, só eu tenho as mazelas que eu tenho, só eu tenho uma história que eu tenho, inclusive história reencarnatória, tá? Então, quando eu ouço uma frase como essa, conhecereis a verdade vos libertará, se eu for um ativista, eu vou querer desmascarar todo mundo que está aí compondo ONGs, governos, política, a história da ditadura, e B, descobrir, investigar a vida alheia e ppp, papapá, porque Jesus disse que era para eu conhecer a verdade. E se eu conhecesse a verdade, ela ia me libertar. Essa frase, ela nem começa com letra maiúscula no versículo, sabe por quê? Porque ela é o resto de uma frase maior. Ela é a segunda parte de uma frase. Então, assim, se foi intencional ou não, uma frase foi dividida em 2 versículos. Essa parte, conhecereis a verdade vos libertará, o versículo 32. 33, eu acho. No versículo 31, na verdade é uma frase dividida em 3 versículos, porque é 31, 32 e 33. Porque Jesus diz assim, juntando os 3 versículos. E Jesus falou para aqueles que o reconheceram, que ele estava falando com os saduceus. Ele estava pregando para eles. E Jesus falou para aqueles que o reconheceram. Se permanecerem em minhas palavras, serão considerados os meus verdadeiros discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Se permanecerem em minhas palavras, serão considerados os meus verdadeiros discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Promessa de Cristo. Se eu ficar com ele, eu vou ser reconhecido por ele como um verdadeiro discípulo. Terei todos os recursos, porque ele ensina como fazer, ensina como ver a vida, ensina como olhar para o outro, ensina como agir com o outro, ensina como fazer caridade, ensina como perdoar, ensina meio mundo de coisas. Jesus ensina. E eu terei, seguindo seus ensinamentos, eu vou ter todos os recursos para conhecer a verdade em mim. E aí eu serei libertado dessas mazelas, das dificuldades, serei libertado do mundo que me sobrecarrega, que me prende, que me vicia, que, por sua vez, tem todos os recursos para atrasar a minha caminhada, para me reter aqui cada vez mais e me fazer afundar no sistema materialista que eu mesmo ajudei a construir. Porque eu sou reencarnacionista, não sei você que está me assistindo, mas se eu sou reencarnacionista, acredito na reencarnação. E acreditar na reencarnação significa que não é só acreditar que eu vivi outras vidas e acabou. Não. Em outra vida, eu ajudei a construir o sistema político que hoje eu estou sofrendo. Se eu ajudei a construir a cultura que nós vivemos hoje e que hoje tanto reclamam. Da zoada, do barulho, do lixo e etc. e tal. Por quê? Eu ajudei a construir. Eu participei. Eu só não lembro se foi efetivamente ou se foi indiferente. Mas que eu ajudei, eu ajudei.
Na indiferença, sabe quando a gente se fica indiferente às coisas que acontecem? O mundo é assim mesmo, não tem o que mudar. Sabe? Pessoa que não faz nada, só fica aqui, tá bom, não fede nem cheira, né? Como a gente diz, né? Nem age, né? E às vezes não deixa nem o outro agir, não ajuda e ainda atrapalha. Jesus, inclusive, no Evangelho fala até sobre essas pessoas exclusivamente, quando ele diz que quem não ajunta comigo, espalha. Quem não ajunta comigo, espalha. Né? João repete também isso lá em Apocalipse, quando diz que Deus vomitará os mornos, né? Especificamente, porque tu nem és quente e nem frio, hei de vomitar-te. É ele transcrevendo as palavras de Deus, quando diz, olha, no juízo, ou seja, quando sua consciência pesar, você vai perceber que você é uma pessoa medíocre, é uma pessoa que não toma decisão, é uma pessoa que vive aqui na sua vida de forma egoísta. E é uma forma de egoísmo. A gente, ficar somente na posição de espectadores. Existem N formas da gente contribuir com a mudança do mundo à nossa volta e Jesus pede que a gente tome as rédeas. Pegue na charrua e não olhe para trás. Porque se você pegar na charrua, que é o arado, se você pegar o arado para começar a trabalhar a terra e olhar para trás, ele diz que não será digno dele. Inclusive, ele fala ainda mais, se você ama teu pai e a tua mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. Se você não toma a sua cruz e não me segue, você não é digno de mim. É uma coisa assim muito pesada para a gente lidar, é uma coisa muito, às vezes até impressionante como a doutrina espírita expõe essas ideias de uma forma tão fácil, né? Porque quando eu estudei isso pela primeira vez, já tem um tempinho, eu me lembro como eu fiquei assustado quando eu comecei a enxergar isso, né? Dentro do Evangelho, dentro do Novo Testamento e tentando construir pontes entre a palavra que Jesus disse e os espíritos colocaram lá. Os espíritos, eles não são guias. A gente diz isso, mas é uma forma meio errada de dizer que eles nos guiam, né? Não, o máximo que eles podem dizer, podem fazer por nós é nos inspirar, nos intuir, mas eles não guiam, tipo, pegam a gente pela mão e diz assim, vá por aqui, siga por aqui, faça isso, faça aquilo outro. Eles estariam interferindo em nossa vida. E onde estaria o livre-arbítrio nisso, né? Por isso que eles respondem lá na questão 625 do Livro dos Espíritos que o único modelo e guia da humanidade é Jesus. É a resposta mais curta de todo o Livro dos Espíritos. É uma resposta que apenas tem 5 letras. Jesus. Kardec pergunta: quem nós poderíamos tomar como modelo e guia para toda a humanidade? E aí ele pergunta para toda a humanidade, que independe de religião, independe de crença, independe de filosofia, independe de academia. E ele como cientista, porque ele era catedrático, né? Ele era acadêmico, que quando assumiu a doutrina espírita até não foi tão reconhecido, né? As pessoas tendem a separar muito religião e ciência, e graças a Deus nós estamos convergindo. E eu queria até dizer uma coisa, depois espero lembrar, sobre isso. Mas aí qualquer coisa deixa numa outra oportunidade. Mas eu não quero fugir muito do assunto, e para não fugir muito do assunto, queria deixar claro que vamos repensar o conceito que nós damos para os nossos guias, tá? Porque eles também têm compromissos, eles também têm resgates. Assim como os desencarnados, que a gente espera que realizem milagres em nossas vidas. Ô Bezerra de Menezes, venha me vacinar contra o Covid. Eu sou reencarnacionista. Eu ajudei a construir o sistema de saúde que nós vivemos hoje. Por que é que eu vou esperar que meu problema, o que eu criei, seja resolvido milagrosamente, como se eu não tivesse que resgatar? Isso acontece para que a gente possa pensar, olha, a gente tem que resolver isso. Porque como Jesus disse, o que é nascido da carne é da carne, e o que é nascido do Espírito é do Espírito. Então, o que foi construído na carne, os problemas, os resultados e sistemas, etc., tem que ser resolvido na carne.
e não o espírito resolver na carne ou a carne resolver no espírito. Uma coisa influencia a outra, mas elas não resolvem umas às outras. É isso que Jesus está deixando claro para Nicodemos nessa conversa. O que é nascido da carne, Nicodemos, é da carne. E o que é nascido do Espírito é do Espírito. Se ainda não... Você é doutor da lei, ainda fala assim, você é doutor da lei e não entende essas coisas ainda? Como é que você está no posto que você ocupa nesse momento, sem entender essas coisas? Está me perguntando, eu que não sou doutor da lei? Você chega, me chama de mestre. Imagine essa conversa nos dias atuais. Ela nunca ia existir com tanta poesia, com tanta sensibilidade como houve essa conversa na época de Nicodemos e de Jesus. Mas ainda temos a oportunidade de aprender uns com os outros, mas não somos guias uns dos outros. Neste momento, eu estou falando para vocês como alguém que vive a experiência de ter que lidar com o processo do autoconhecimento, que está não só estudando, né, Joana de Ângeles, o Novo Testamento, para construir essas pontes e tentar entender como é que eu vou resolver a minha arrogância, como é que eu vou resolver a minha raiva, como é que eu vou resolver o meu estresse, minha preguiça, meu negacionismo, e também meu perfeccionismo, como é que eu vou resolver essas coisas, né? Minha descrença no outro. Como é que eu resolvo isso usando o Evangelho, usando... Então aqui eu estou falando como alguém que vive essa dificuldade. Independente do que você acredita. Estou compartilhando uma ideia, estou compartilhando um conhecimento para que a gente possa construir juntos esse conhecimento e possamos convergir um dia no mesmo ponto de vista. Mas não tem que ser nessa live. Não quero que ninguém pense como eu penso nesse momento. Eu quero que as pessoas vejam outras possibilidades também para o que Jardel está falando, para o que Divaldo Franco está dizendo. Vejam também, e não só simplesmente aceitar aquilo como verdade. Eu quero que as pessoas, assim como eu, também peguem no arado, peguem na charrua, peguem o livro dos Espíritos e estude. Não apenas leia, estude para poder dizer, olha, eu entendi dessa forma. E o outro poder dizer, eu também entendi dessa forma. E um terceiro dizer, eu não entendi dessa forma. Eu vi uma outra possibilidade para isso. E a gente poder ouvir aquela pessoa e construir uma ideia como Jesus e Nicodemos construíram juntos. Tão diferentes, podia começar uma guerra ali entre o Sinédrio e Jesus naquele momento. Mas tanto Nicodemos como Jesus viram naquela conversa uma oportunidade. E por que é que então hoje nós temos que levantar bandeiras e apontar espadas e armas uns para com os outros? E essas armas podem ser argumentos verbais ou físicos para tipo, forçar o outro a entender o meu ponto de vista, a aceitar a minha ideia e dizer que ele está errado. Aí nós voltamos à questão que é o tema dessa conversa. O que Cristo espera de nós? Se você não sabe o que Cristo espera de você, um conselho: leia o Novo Testamento. E procure entender o que é que você está fazendo diferente do que Jesus está pedindo. Porque Jesus não pede uma coisa só, né? Jesus pede um catatal, né, de coisas. E por isso que estudar Jesus é tão difícil. Resumidamente, Jesus deixa claro que nós devemos amar a Deus sobre tudo e todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Só que aí, essa segunda parte, primeiro que é muito sucinta essa ideia e permite que a gente continue interpretando cada qual do seu jeito, né? Ah, eu entendo assim, eu entendo assado, e ppp, papapá. Só que amar ao outro como a mim mesmo, a gente está partindo da ideia de que eu me amo. A gente olha para o ser humano que está vivendo uma pandemia e os especialistas, aqueles que estudaram a
a doença, disseram, olha, o melhor jeito é usar máscara e ficar distante das pessoas que você ama, das pessoas que você quer bem. E para se proteger, você precisa agir da mesma forma, usar máscara e se distancie. E a pessoa não usa máscara, não se distancia, e eu pergunto, essa pessoa se ama? Então, quando vai interpretar Jesus dizendo amar o outro como ama a si mesmo, aí eu fico pensando, é verdade. Se eu for amar o outro da forma que eu me amo neste momento, da forma que, por exemplo, eu tenho esse cuidado com a minha saúde, não faço atividade física, sou sedentário, não cuido bem da minha alimentação, eu me deixo levar por vícios diversos, não assumo o controle da minha vida, sigo simplesmente o que os outros estão determinando e eu tomo como modelo as pessoas felizes que eu vejo pelo mundo, nas redes sociais, na TV e etc. Ah, não, eu tenho que viver como eles, porque se eu não viver como eles, eu estarei fora dessa sociedade. Eu não serei aceito e, consequentemente, serei infeliz. E eu repito a pergunta que Joana faz no livro Lições para a Felicidade, no capítulo Ambição Máxima. Eu não lembro do número do capítulo, mas eu acho que é o capítulo 7. Ela pergunta assim, a sua ambição, você já parou para pensar qual será a sua ambição depois que você desencarnar? Depois que você morrer? Mário Sérgio Cortella faz uma pergunta semelhante. E ele até brinca que não é para a gente fazer esse tipo de pergunta numa sexta-feira à noite depois de beber um pouco, que é a seguinte, se eu morresse agora, que falta eu faria? Se eu morresse agora, que falta eu faria? Será que eu sou importante para alguém? Será que eu estou deixando algum legado? As pessoas que olham para mim, o que elas veem? Eu posso fazer essa pergunta com um pouco de narciso, né? Um pouco de vaidade. Porque é a vaidade que orienta, tipo, as coisas que eu preciso fazer para mudar. É a vaidade. Mas a vaidade é uma coisa ruim, a vaidade é um pecado, etc. e tal. Bem, a psicologia profunda diz que tudo é necessário. Assim como a fumaça de um incêndio, ela é necessária para apontar o destino do corpo de bombeiros, do caminhão de bombeiros. Ele está seguindo, não sabe onde é o incêndio. Se ele for levar em consideração só o que a gente diz no telefone, a casa pegou fogo, ele não chega, mas ele vê lá, de longe a fumaça e ele já sabe onde é que tem fogo. Porque onde há fumaça, há fogo. O que seria de nós se não existisse fumaça? O que seria de nós se para toda ação não existisse uma reação? A gente viveria no escuro. Viveria simplesmente atirando no escuro, esperando acertar alguma coisa. Mas graças a Deus que para cada ação existe uma reação. Mas nem sempre a reação é do jeito que a gente espera. Eu culpei meio mundo de gente, mas nunca culpo a mim mesmo pelas faltas que eu cometo. Mas eu fiz isso porque fulano e Beltrano fizeram isso. Tipo, Maria vai com as outras ou não consigo viver sozinho. Só consigo viver dependente do outro. O outro é que avalia a minha vida. O outro é que determina as coisas na minha vida. O caminho é o inverso. Eu vou usar a percepção do outro sobre mim para refletir sobre mim mesmo. Faz parte do processo definido lá no Livro dos Espíritos, na questão 919. 919, onde Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz que tem o ser humano de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal. E Santo Agostinho responde, um filósofo da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Depois que eu vi e entendi, porque eu li essa questão várias vezes, mas eu só entendi realmente quando eu fui para a prática. Não tentar praticar exclusivamente o autoconhecimento, mas de uma forma didática, tentar entender o autoconhecimento. Porque assim, a gente tem a mania de ler,
mas muitas vezes a gente não lê estudando, né? Tipo, a definição das palavras, por que foi usada aquela palavra e não outra, procurar se colocar no ponto de vista do autor e sair um pouco da caixa, né? Pensar um pouco fora da caixa, de mente aberta, verificando outras possibilidades. Isso é estudar. Isso é estudar. Agora, quando você está aplicando o estudo, você não consegue, na sua vida, você não consegue fazer isso sem refletir a sua vida. E aí você percebe assim, o que na minha vida eu penso ou faço de diferente do que está aqui? Será que nesses pontos da minha vida, ou nesse exclusivamente que é o mais pesado, se eu aplicar esse método, se eu começar a pensar dessa forma, será que vai mudar? Sou eu refletindo. E já vislumbrando o futuro de sucesso, né? Porque se eu vislumbrar um futuro de fracasso, eu já vou dizer, não, isso aqui não serve para mim. É o que me define como espírita, né? Eu não vou ler o livro dos espíritos e pensar assim, não, eles usam palavras muito bonitas, eles me confortam, eles me consolam, eles dizem que eu não vou morrer e pronto, eu sou espírita. Não. Se reconhece o verdadeiro espírita é pelo esforço de dominar as suas más inclinações. Então, eu estou partindo do princípio de que eu reconheço que eu tenho uma má inclinação e que essa má inclinação precisa ser melhorada. Porque reconhecer não é mudar. Uma coisa é eu reconhecer, outra coisa é eu mudar. Como mudar é difícil, aí eu volto um pouquinho, o Espírito de Verdade diz, já será o suficiente o esforço de verdade. Ah, eu estou tão cansado, então eu vou para o centro espírita assistir aquela palestra, porque se reconhece o verdadeiro espírita pelo domínio da má inclinação. Então eu estou aqui vencendo a minha preguiça. Está pensando pequeno. Está pensando pequeno. Porque nós não vivemos apenas para dominar as inclinações que nos prejudicam única e exclusivamente. Porque senão Jesus não teria dito, amar o outro como você se ama. Ele fazer ao outro o que gostaria que ele te fizesse. Nós vivemos em sociedade. O domínio das más inclinações, muito provavelmente, vai pesar mais na minha relação com o outro. É o quanto a minha preguiça está prejudicando o outro. Se isso não fosse tão importante, Jesus não ia dizer, olha, aproveite enquanto está no caminho com seu irmão, lá no capítulo 7 de Mateus. Aproveite enquanto está no caminho com seu irmão, para resolver, pagar a sua dívida com ele. Porque se chegar no final do caminho e você não tiver saldado a sua dívida, seu irmão vai te entregar ao juiz, o juiz vai te entregar ao ministro, o ministro vai te entregar ao carcereiro e o carcereiro vai te colocar na prisão. Tudo isso foi Jesus que disse, tá? Tá lá, pode ver. E da prisão não sairá até que pague o último centavo. Isso é o que nos prende nos laços familiares por resgate. São raros os laços familiares, carnais, criados por amor, por afinidade, por questões de missão, sabe? A gente está aqui juntos nessa família para realizar uma missão na carne. É difícil, muito raro, num planeta que é dedicado a provas e expiações. Ou seja, muita gente está aqui para resgatar. E eu repito, não pense em Jardel como um guia. Não pense em Jardel como modelo. Porque Jardel está aqui também fazendo a mesma coisa que cada um de vocês que está me assistindo nesse momento também está aqui para fazer. Para resgatar, para provar, para expiar. Então, quem sou eu para guiar alguém? É o que eu tento pensar o tempo todo. Eu não estou aqui para guiar ninguém, eu não estou aqui para apontar caminho. Então as pessoas chegam para mim e me perguntam, Jardel, o que eu faço para me melhorar nessa vida? Jardel, o que eu faço para resolver minha raiva? E eu respondo, olha, autoconhecimento, minha filha. Vá lá, pegue o livro dos Espíritos e leia lá as questões 919 e 919A. O processo é simples, só é trabalhoso, porque existe esforço, um esforço de verdade. Mas se você se esforçar de verdade, você vai ser reconhecido como um verdadeiro espírita. E aí eu estou preocupado em trazer as ideias e as respostas que não são minhas. Porque quem sou eu para guiar alguém? Um cego guiando outro cego. Nós estamos aqui no mesmo barco para passar pelas mesmas situações, viver as mesmas dificuldades, enfrentar e vencer o mundo, como Jesus nos pede, né?
Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu não posso simplesmente ficar aqui, tipo, eu sou o Salvador, sabe? Eu tenho que ter seguidores. E aí é o egoísmo falando, porque eu vejo lá que eu estou fazendo sucesso, e aí a vaidade sobe a cabeça, impera e se torna uma má inclinação. Desde quando a vaidade deveria ser apenas a ferramenta que deveria, tipo, fazer com que você olhasse um pouco mais para você, do ponto de vista do outro, mas para se melhorar, e não para se enaltecer, para aumentar o seu orgulho e se colocar num pedestal. Não sou aquele como um doutor da lei ou um publicano, um fariseu, que diz que carrega a verdade absoluta e que tem autonomia para alterar as leis para se beneficiar ou beneficiar o meu grupo, que era o que os doutores da lei faziam. Tanto que Jesus disse, olha, essa conduta farisaica, vocês tenham cuidado. Ele disse para os discípulos. Tanto que é uma cena até engraçada. Se você lê o Novo Testamento e pegar essa passagem, lá no capítulo, acho que 17 ou 18, eles estão saindo de Cafarnaum, estão no lago, e os discípulos lembram que esqueceram de comprar pão, né? Aí esquecemos de comprar pão lá em Cafarnaum. E aí Jesus aproveitou a preocupação deles e resolveu ensinar. Aí ele usou uma metáfora e disse assim, olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Aí disseram, então nós não vamos comprar mais pão lá, porque Jesus pediu para ter cuidado com o fermento. Então o fermento deve estar contaminado, o fermento deve ser perigoso, eles devem, né, sei lá, tentar nos matar, alguma coisa assim. Eles começaram a discutir entre si que o pão era perigoso. E aí Jesus pegou e falou assim, por que vocês estão pensando no pão? Jesus está falando da doutrina farisaica, ou seja, da conduta farisaica, dessa que faz com que a gente pegue uma bandeira e saia para a rua para protestar e dizer que está carregando a verdade absoluta, bater, sei lá, na porta de alguém, dizer que ela está errada, que ela é conduta farisaica. Todas as vezes que a gente diz isso para impor uma ideia ao outro, é uma conduta farisaica. Não é porque existiu há 2000 anos que ainda não existe a conduta. O farisaísmo pode até não existir, mas a conduta ainda existe. A conduta dogmática, a conduta de botar regras. E Jesus estava preocupado com isso. Tanto que ele diz, cuidado com o fermento dos fariseus. Em outra, ele fala com os próprios fariseus. E os fariseus, nessa passagem, se escandalizaram. Porque ele diz lá, olha, vocês estão preocupados porque meus discípulos lavam as mãos, ou não lavam as mãos para comer, porque é tradição, mas vocês deveriam estar muito mais preocupados porque vocês mudam a palavra de Deus para se beneficiar. É o que Jesus coloca lá. Acho que aí já é no capítulo 19 mesmo, né? Aí ele dá um exemplo. Vocês, por exemplo, dizem ao seu irmão que se o que estava destinado ao pai e à mãe for entregue ao templo, eles podem desonrar o pai e a mãe, contradizendo, ou seja, alterando a lei de Deus que diz: honre seu pai e sua mãe, para que seus dias na terra se prolonguem. Por que vocês colocaram essa vírgula? É como se eu chegasse no final, mas se for dessa forma, aí não tem problema. Quem deu essa autoridade para vocês? Alterarem a palavra de Deus, um mandamento divino. Então, quem sou eu para alterar as palavras do Cristo, chegando aqui para falar, tipo, faça isso, faça aquilo outro, siga a técnica A, e apresentando aqui 5 fórmulas, 5 jeitos de alcançar a felicidade. Um método para aquilo, um método para aquilo outro, um método já existe, um método se chama Jesus. Agora, como temos livre-arbítrio, eu posso muito bem não aceitar essa ideia. Temos o livre-arbítrio, eu posso aceitar essa ideia e seguir a minha vida do jeito que eu quiser. Por que não? Por que é que eu vou me incomodar tanto em chegar numa religião qualquer e ficar atacando ela? Se você não quer seguir, não siga. Aí eu lembro até Leandro Carnal, que ele foi muito atacado. Ele é professor de história e ficou conhecido por lembrar da história, né, da humanidade, traçando uma reflexão paralela entre o que aconteceu no passado e o que está acontecendo hoje.
E eu escuto muito ele porque me faz pensar nessa questão da reencarnação. Ele não acredita em reencarnação, ele não acredita em Deus. Mas ele não sabe quanto ele está me ajudando a refletir sobre a reencarnação. Tipo, eu estava lá naquela época. Eu poderia estar lá. Eu poderia até não estar lá, realmente. Mas eu penso como se estivesse lá. Porque como eu esqueci, quem é que diz que eu... Quem é que pode dizer se eu estive ou não lá naquela época em que aconteceu uma grande mudança na humanidade e a humanidade mesmo provocou essa mudança e hoje nós estamos pagando o preço por causa dessa mudança, porque nós não pensamos direito lá no passado e nós vamos aprendendo com o passado. Não estou preso no passado, porque passou a história, virou apenas uma referência, uma experiência para que eu possa pensar, olha, é isso que está acontecendo. Mudanças radicais, por exemplo, nós temos um catatal aí, uma renca de exemplos, né, de mudanças radicais no que foi que deu. Existem mudanças radicais que em algumas áreas são óbvias, mas a gente já aprendeu lá no passado. O que acontece com uma mudança radical na política, por exemplo? Olhe para Hitler, mudança radical. O povo cansado, botou Hitler. Pagaram um preço. E hoje, será que nós vamos continuar repetindo esses erros? Porque nós não refletimos, nós não olhando a experiência dos nossos antepassados, eu e eles, a mesma pessoa? Será que eu não aprendi nada com isso? Será que eu não estou realmente preocupado com o que eu vivi lá atrás como reencarnacionista, como espírito reencarnado? Será que eu não consigo parar de pensar? Ou será que eu não posso realmente parar um pouco para refletir as possibilidades de ser espírita fora da casa espírita? Porque a casa espírita é o ambiente ideal para a gente refazer as nossas energias, é o ambiente ideal para aprendermos, lembrarmos o que Jesus espera de nós, receber orientações, inspirações, intuições, mas não é a moradia de ninguém. Porque é muito fácil ser espírita na casa espírita. Ser espírita fora da casa espírita é outra história. Tanto que é contraditório a gente ir na casa espírita e dizer: ah, você reencarnou na sua família porque você tem resgate com eles, ou porque você tem questões para resolver, ou porque você tem laços construídos com eles e isso perdura com o tempo, permitindo que você reencarne, etc. Mas se você reencarnou para resgatar coisas com os seus familiares, por que a gente insiste tanto que as pessoas fiquem presas dentro do centro espírita? Se é dentro de casa que ela tem que lidar com essas questões. Porque dentro do centro espírita ela está fora. Ela não consegue. Ela vai, mas não vai fazer moradia. Vai quando precisa. E tem que ir quando precisar mesmo. E não ficar simplesmente preso àquela ideia. Porque é muito fácil ser espírita dentro da casa espírita. Se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço em dominar as suas más inclinações. O ambiente espírita não permite que eu domine as minhas más inclinações. Sabe por quê? Porque lá dentro todo mundo é manso. Lá dentro todo mundo sorri para todo mundo é educado, todo mundo faz questão de ficar em pé, todo mundo quer fazer o assistencialismo, todo mundo quer contribuir com a caridade, todo mundo quer ser médium, todo mundo quer fazer uma boa obra, todo mundo quer fazer as coisas acontecerem. Cada um do seu jeito. Que às vezes dá até conflito, né? Que eu quero tanto que seja, que aconteça, que aí eu não aceito a forma de pensar do outro. E aí é uma questão para outra palestra. Mas por querer tanto dentro da casa espírita, fora da casa espírita, tipo, eu posso continuar sendo o que eu sou, como sempre sou. Mas não é dentro da casa espírita, é fora da casa espírita, não é em nosso lar, é fora de nosso lar. Da mesma forma que acontece com a casa espírita, acontece em nosso lar. É muito fácil ser um espírito benevolente em nosso lar, onde todo mundo é benevolente. Existem questões muito antigas sobre o que é que faz, o que é que define o caráter do homem, do ser humano. É o meio ou é nato a ele?
A doutrina espírita esclarece, é as duas coisas. O meio ajuda, o meio contribui, mas também ele traz questões inatas, ou seja, nascem com ele, porque somos espíritos reencarnados. Nós carregamos de uma encarnação para outras tendências. Então, se eu manter o esforço, por exemplo, que o Espírito de Verdade nos pede, se eu continuar me esforçando para carregar a cruz, o que eu vou levar para a próxima encarnação é a necessidade de continuar me esforçando, é a necessidade de continuar carregando esta cruz, reconhecendo as minhas mazelas, eu vou levar para a próxima vida. Se eu fizer diferente disso, o que eu estou fazendo diferente é o que eu vou levar para a próxima vida. Eu vou levar as minhas más tendências, minhas más inclinações, e vai ser cada vez mais difícil lidar com elas. E se eu não fizer nada socialmente, eu não estarei preparando o terreno, eu não estarei semeando a terra para me receber na próxima encarnação. Porque quando eu voltar, eu vou ter que reaprender tudo de novo, ter que discutir isso tudo de novo, fazer essas palestras todas de novo, refletir, estudar Joana de novo. Porque eu não estou guardando isso como uma tendência futura para poder realizar lá no futuro. Isso é pensar a reencarnação na microfísica do nosso poder, ou seja, nas pequenas atitudes, nas pequenas ações, na minha forma de pensar e de construir o conhecimento. É nisso que devemos, talvez, realmente trabalhar, nos esforçar. Mas, Jardel, se esforçar é tão difícil. Escolha um esforço para se melhorar. Porque Kardec foi até esperto quando fez essa pergunta. Qual o meio prático mais eficaz que o ser humano tem para se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? Se melhorar nessa vida. Então, nessa vida, qual o meio prático que eu tenho para melhorar a minha preguiça? Porque é a minha preguiça que está me prejudicando nesse momento. Talvez no seu caso seja a culpa ou a raiva que você tem de alguém, ou perdão. Qual o meio prático mais eficaz que eu tenho para melhorar o meu perdão e não me deixar atrair, né, pela falta de perdão? Ou deve ter até um termo para quem não perdoa, né? Para melhorar o meu rancor e não me deixar arrastar pelo rancor, ou pelo remorso, ou pela culpa, ou pela perda, ou pela tristeza, pelo negacionismo. O autoconhecimento. Se você para perguntar de Valdo Franco, a Jardel, a Manuel Filomeno de Miranda, a um espírito sobre isso, é porque você não se conhece. Se eu pergunto, Jardel, como é que eu faço para resolver a minha raiva? Você não se conhece. Porque você já está dizendo, é minha. A raiva é minha. Como é que eu não sei como é que ela começa? Como é que eu não sei como é que ela termina? É inconcebível se a gente pensar num absurdo que é algumas perguntas que a gente faz. Hoje a gente já pensa nesse absurdo, mas antes não era. A gente procurava um padre, a gente procurava um sacerdote, a gente procurava um guru, um guia, um oráculo. Mas teve alguém no passado que descobriu que não precisava procurar fora, tinha que procurar dentro. E essa pessoa se chama Sócrates. Lá onde estava a pitonisa, que era uma espécie de oráculo. As pessoas entravam para fazer perguntas sobre a sua vida. E algumas delas, com certeza, perguntaram como é que eu faço para melhorar a minha raiva. E a pitonisa respondia como enigma. Se você encontrasse a resposta para o enigma, você encontrava a resposta para a sua questão. E as pessoas iam consultar essa pitonisa. A pitonisa geralmente era uma virgem que era dopada e ficava lá atordoada, um médium, né, que se permitia a comunicação. E sabe-se lá Deus a qualidade dessas comunicações. Mas funcionava, porque as pessoas voltavam. Uma dessas pessoas que voltavam era Sócrates. Só que Sócrates conta, reza a lenda, que quando ele entrou pela última vez no templo de Delfos, não chegou a entrar, porque estava na fachada escrito assim: ó homens, conhecereis a verdade sobre ti mesmo e conhecerão a verdade sobre os deuses e o universo. Ó homens, conhece-te a ti mesmo e conhecerão a verdade sobre os deuses e o universo. Sócrates
teve um insight naquele momento, né? E ele disse, não preciso perguntar a outro, eu preciso perguntar a mim mesmo. E aí começou a filosofia, que era o processo de questionar-se. Se questionar, se perguntar coisas sobre você para você mesmo. Foi aí que ele desenvolveu a maiêutica, que era o processo de forçar as pessoas a fazerem perguntas sobre elas mesmas. E elas caíam em contradição, percebiam as contradições, os absurdos que eram essas perguntas. Esse processo de conhece-te a ti mesmo é um processo maiêutico. Porque aí você pergunta como eu faço para melhorar a minha raiva. Como eu faço para melhorar a minha raiva? Olha o absurdo que é essa pergunta. Se a raiva ela é minha, eu é que tenho que descobrir como é que eu faço isso. Porque eu é que dou vazão a ela. Agora existe um modelo. Quem disse que eu tenho que ficar no escuro buscando as coisas? Não, para cada ação, uma reação. Lembra? Eu tenho um modelo. E esse modelo já me apontou um caminho. O caminho espiritual da vida, ele diz, olha, faça isso, me siga e eu te ajudarei. Faça por ti e o céu te ajudará. E aí você começa a estudar esse modelo e guia da humanidade, que é Jesus, e começa a descobrir o que em você existe que lhe impede de evoluir, que lhe impede de crescer, que lhe impede de controlar a sua raiva. Esse processo de descobrir coisas em si mesmo que você não sabia que existia se chama autodescobrimento, definido por Joana de Ângeles no livro Vida, Desafios e Soluções. Muito próprio, né? Vida, Desafios e Soluções. Se não me engano, é o 4º ou 5º livro da sua série psicológica. E ela começa a trabalhar isso e depois começa a falar da prática do autodescobrimento no livro Autodescobrimento, livros que eu deixo como recomendação. Como o foco é Jesus hoje e o Espiritismo, sobre o que nós esperamos, né? Sobre o que Cristo espera de nós, eu me prendi mais nisso. Mas fica aí a possibilidade de trazer outro palestrante ou eu mesmo, para poder falar um pouco mais sobre esse processo prático de autodescobrimento, sobre o que Joana tem para nos dizer, etc. e tal. Mas com isso, eu gostaria de deixar, assim, para finalizar, né, a reflexão, esse raciocínio, nem uma reflexão, mas sim um raciocínio sobre a percepção de Cristo sobre a nossa vida, sobre o nosso comportamento, o que Ele espera de nós. Bem, Ele espera que haja trabalho, Ele espera que haja esforço, mas que seja nosso, que seja feito com fé. Porque ainda que se eu não duvidar de que esse esforço não será perdido, aí sim eu terei fé. Porque a fé, do ponto de vista espírita, é com Deus eu posso muito mais. Eu posso muito mais. Eu tenho fé em Deus porque eu sei que com Ele eu posso muito mais. E não eu tenho fé em Deus porque eu sei que Ele pode fazer coisas na minha vida, não. Se é eu que tenho que carregar a cruz, sou eu que tenho que fazer. Então, resumindo, era só isso tudo que eu tinha para dizer. Eu trouxe alguns exemplos do que Jesus espera de nós, especificamente no Evangelho, mas deixo a recomendação da leitura do Evangelho. E citando por último o Evangelho, para não dizer que essa minha reflexão foi muito pesada, eu vou lembrar uma frase de Jesus que geralmente nos conforta. E espero que conforte você da mesma forma que me conforta. Porque ele diz o seguinte, eu sofri, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele está dizendo o seguinte, você também tem todas as condições para vencer, porque eu deixei o meu testemunho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, recomece, como diz Juliana Carvalho em seu texto. Recomece. De novo? De novo. Recomece por você. Recomece pelo amor que você tem a você mesmo. Recomece pela vida. Recomece pela fé. Recomece pela resiliência. Recomece da dor. Recomece do luto. Recomece do medo. Recomece pelo que ficou. Recomece de dentro para fora. Recomece assim, do nada. Ou recomece depois de tudo. Recomece melhor. Recomece em um lugar novo, mesmo que você não saia do lugar. Recomece em um dia de sol. Recomece em um dia chuvoso. Recomece na quinta. Por que esperar até segunda? Recomece hoje. Recomece agora.
Recomece pela segunda vez. Recomece pela quinta vez. Recomece pela 10ª vez. Recomece quantas vezes for necessário. Recomece pelo fim. Afinal, todo fim é um recomeço. Então, apenas recomece. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Muita paz e um forte abraço.